Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Estamos aqui em mais um painel do discipulado, painel 16º, painel do discipulado. Eu quero convidar a todos, pode abaixar um pouquinho aí, Felipe, que está para não dar microfonia. Hoje nós estamos improvisados aqui através do celular, por isso que está de quina, né? Mas para poder pegar também nossos irmãos que aqui está brilhantando o painel, irmão Luciano, nosso querido, irmã Adriana Pereira, abençoada do Senhor. Boa noite para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, onde nosso tema que nós vamos trabalhar hoje é a encarnação e o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação e o nascimento virginal, né? E vamos trabalhar um pouquinho hoje. Certamente vamos fazer esse painel com esse tema, certamente em duas partes, porque o tema é um pouquinho longo. Se conseguirmos fazer hoje, maravilha, não é? Tem alguém já com a gente aí, Marisa? Não, ainda não. Então tá bom. Quando tiver, você dá um toque. Sim. A gente pedir como é que está ouvindo a voz está chegando bem. Acredito que esteja assim, que nós já fizemos outras vezes assim, né? Então vamos hoje ler essa palavra de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 14, capítulo 1, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que maravilha! Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é a encarnação e o nascimento virginal do nosso Salvador. Você que vai nos assistir, já está aqui nos assistindo ao vivo, e você que vai nos assistir no futuro, que Deus te abençoe, que Deus possa, viu, a voz está boa, né? Deu para ver aqui, maravilha, então a Bruna Raimunda rapidinho fez um teste ali, e a voz está chegando bem, né? Glória a Deus, isso é bom demais, porque melhor que compreenda bem a voz, para que a gente possa assimilar mais a mensagem, não é isso, Luciano? Então, a plenitude dos tempos, vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema, encarnação e nascimento virginal do Senhor Jesus. Uma vez que o pecado destruiu a harmonia da criação e separou o ser humano de Deus, o plano de salvar o mundo por meio do sacrifício de Cristo deveria restabelecer a ordem e dar à humanidade uma segunda chance de vida eterna. O tema da encarnação só pode ser entendido à luz da história do grande conflito que se formou entre as forças do bem e do mal. Nesta lição que estamos aqui começando, iremos meditar, estudar um pouco sobre o primeiro passo da realização do plano da salvação, a encarnação e o nascimento virginal do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero convidar todos a prestar bastante atenção, porque o tema é extremamente interessante, e como nós aqui estudamos de uma forma simples, indutiva, nossa meditação aqui é de sexta-feira, nesse culto de batalha espiritual, de libertação. Eu entendo que todo culto de batalha espiritual e todo culto de libertação, todo culto é de batalha espiritual e todo culto é de vínculo de libertação, porque a palavra do Senhor vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 26 vai dizer assim, no capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, em Cristo nós somos mais que vencedores. Hoje vamos trabalhar um pouco esse tema, a encarnação
do nascimento virginal do nosso Salvador. Interessante, antes de nós adentrarmos aqui no nosso estudo indutivo, que é perguntas e respostas, perguntas e com respostas, todas elas nas Escrituras. Nós até falamos algumas coisas aqui, mas todas elas embasadas nas Escrituras, porque as Escrituras é a nossa regra é onde nós recebemos a nossa regra de fé e conduta, a nossa vida cristã, a nossa vida no Senhor. Não é verdade? Então, nós vamos meditar um pouquinho nesse tema tão interessante, mas é importante observar que para que Jesus viesse, né, há um pano de fundo na história, que é exatamente quando Deus, Ele agora cria a terra, né, forma a terra com o poder da sua palavra, e agora Deus, de forma ordenada e organizada, capítulo 1 e capítulo 2, são duas introduções. Isso é bem importante falar sobre isso. Uma introdução é mais breve e a outra um pouco mais longa, né? Trabalhando adjuvantes e coadjuvantes, personagens e a pessoa que vê de fora, né? Que está escrevendo. E a Bereshit, que é o livro de Gênesis, tanto ele quanto os outros 4 livros seguintes, que são os 5 livros conhecidos como a Torá, que a autoria é dada a Moisés, ao nosso amado Moisés, que também é uma tipologia de Cristo. Em Moisés nós vemos características e do cenário profético se cumprindo, onde Cristo se personifica em Moisés e em muitos outros. Josué, por exemplo, o nome Josué é mesmo que Yeshua, né? Ou seja, Deus é salvação. Então o nome Josué também é um antítipo da pessoa de Cristo e por aí vai. Mas é importante nós alinharmos e percebermos que quando Deus faz os céus e a terra e cria toda a natureza e todas as coisas, Deus deixa por final, né, a obra-prima dele, a assinatura da obra-prima do Senhor em fazer o ser humano. E no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver o Senhor dizendo, no verso 26, façamos o homem, ou seja, nós observamos que lá está, não é, façamos, Deus fala no plural, já trabalhando daí uma visão da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Exatamente, imagem não no sentido físico, mas no sentido de característica, de caráter, né? Semelhança, qualidade, características. Então tudo isso envolve características e qualidades que nós, seres humanos, temos do Senhor. Já é comprovado na ciência, inclusive, que em nós há um DNA do Criador. Em toda a natureza, em toda a criação, há a assinatura do Senhor. É muito interessante isso. E nós somos os únicos, dentro da ciência, diz que os homens, o ser humano também é um animal. No entanto, que tem um QI a mais, né? É um animal racional, né? Ou seja, somos os únicos que pensamos e raciocinamos. Então, eu sou plenamente convicto no contexto de que tudo foi formado por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. É o único Deus em 3 pessoas. Tudo foi feito por Ele e para Ele, como nós lemos aqui em João capítulo 1, diz o texto, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ou seja, nós observamos que Deus só existe um único Deus que criou todas as coisas. E aí entra o criacionismo. E eu creio exatamente nisso, e é isso que eu defendo. Existe a ciência falando sobre o evolucionismo, que eu não creio, né? Começando ali por Joseph Smith, depois veio Charles Darwin, Joseph Darwin, o avô de Charles Darwin, né, que foram os pioneiros aí dentro da visão do evolucionismo. Mas eu acredito plenamente no criacionismo, que existe um Deus que criou todas as coisas. Amém. Isso é muito lindo, né? Mas não é o tema de hoje, deixa para um outro dia. Vamos voltar aqui para a questão da encarnação de Jesus. Mas para Jesus vir, algo aconteceu no pano de fundo. Ou seja, Deus faz um homem que faz a mulher, e agora o que acontece? O homem e a mulher desobedecem ao Senhor, se afastam. Deus dá uma ordem, Deus dá poder ao homem,
E um dos poderes que Deus dá ao homem, extraordinário, e temos ele até hoje, agora de uma forma limitada, é o poder de criar as coisas, né? O poder de tomar decisões, o livre-arbítrio. Por exemplo, tudo que nós estamos aqui nesse momento usando, microfone, né, o papel em si, a estrutura da Bíblia agora, numa ordem mais ou menos, né? A toalha aqui, que inclusive essa toalha é nova, olha que chique, né? Então, uma toalha nova bem, a obreira Raimundo aí confeccionou com muito carinho, né? E temos mais toalhas novas, mas sempre trocar de toalha agora está chique, né? Então, a mesa, né, as cadeiras, a obreira Raimundo é costureira, né? Fazer uma propaganda aqui, ó, né? Então, e uma baita de uma costureira, né? Costura muito bem. Então, cria, né? Ela criou, ela que fez essa toalha, olha que legal. Isso é o quê? Característica de Deus no homem. Pegou? Deu para pegar isso aqui? Fácil, né? Nós temos de Deus realmente o DNA. Poder, Deus nos deu poder, no tanto limitado, mas nós realmente somos filhos de Deus. E quando Adão e Eva caem, Deus dá uma ordem, eles desobedecem, eles são expulsos do jardim, porque o jardim foi um lugar preparado para que eles vivessem a imortalidade. Só que perderam a mortalidade, foram revestidos com pele, né, de animais. Assim. Agora o homem passa também a ser um ser que iria provar agora a morte, ia voltar para o pó, né, e o espírito volta para Deus que o deu, e o homem volta para o pó porque desobedeceu. Mas Deus, só que é o seguinte, além de nós sermos seres humanos, racionais, inteligentes nesse plano, nós também somos um ser espiritual. Então nós somos também outra assinatura de Deus na natureza. Nós somos tricotônicos. Nós somos espírito, alma e corpo. Olha que interessante. Você quer ver? Eu faço uma comparação bem legal, dá para entender bem. Ó, uma caixa de fósforo, ela tem serventia assim, um palito, para poder acender o fósforo? Não. O corpo é essa caixa. Olha que legal. O palito é o espírito. E o que pega fogo, quando você risca, o fogo acende, é a alma. A alma é a energia que faz com que o cérebro funcione nesse plano. Mas a nossa alma é imortal. A alma que eu digo não a alma que a energia do cérebro, mas o espírito, né, que nós somos seres espirituais. Então é importante entender a necessidade que nós temos de nos religar a Deus novamente. Então há uma necessidade, porque o homem pecou, foi afastado da comunhão de Deus com o ser humano, foi separado da comunhão com Deus, e havia agora a necessidade de uma religação, que a palavra religião veio exatamente daí. Religar do grego. Ou seja, Jesus, aonde Deus, quando Adão e Eva pecam, Deus já providencia a salvação. Gênesis 3,15 diz assim, é a primeira promessa que Deus enviaria a Jesus, primeira promessa messiânica. Diz assim, por inimizade de sair, o Senhor falando com Satanás, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te pisará na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aí, quando vai falando das consequências que viriam sobre toda a natureza que começou com o ser humano, que pecou, agora a terra passou a produzir espinhos, fala de sofrimento, né? E o homem estaria condenado, acabou, e ele estaria perdido. Mas Deus já havia providenciado o resgate. Quem é o resgate? Jesus. Quando ele diz para Satanás assim, por inimizade entre ti e a mulher, porque da mulher Jesus viria. É o que vamos ver agora na sequência. Da mulher Jesus viria. Então, para mim continuar falando aqui, eu vou pedir aqui que o Luciano abra aí em Gálatas 4, verso 4, e que a Adriana abra Mateus 1, verso 23. Tá bom? Para nós continuarmos aqui. Muito bem, então enquanto eles estão procurando aqui, nós vamos continuar entendendo o contexto do porquê que Jesus encarnou,
o Filho de Deus encarnou, estava na eternidade com o Pai e deixou a sua glória para nos trazer redenção. Não é por quê? Porque o homem pecou. E o sacrifício de animais apenas cobria, não perdoava o pecado. Então todo o Antigo Testamento, todos os sacrifícios dos animais, na pombia, que o mais pobre que não podia sacrificar um cordeiro, de repente era solteiro, não tinha família, ainda estava ali na família, ou a família era pequena, não tinha como sacrificar um cordeiro, sacrificava uma pombinha, né? Tudo de acordo com a condição da pessoa, e ali ela sacrificava o Senhor e cobria. Então aquele sacrifício ali apontava para Cristo, um dia que viria, que se encarnaria. Daí nós vamos ver isso muito claro depois de milhares de anos, né? A palavra, por exemplo, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque o profeta Isaías profetizou mais de 60 vezes acerca da encarnação de Cristo, acerca de que Cristo viria. Muito lindo. E um dos muitos conhecidos nosso é o texto de Isaías 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca não tinha aparecido em formosura, e olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Homem de dores, experimentado no trabalho, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías está falando 700 anos antes de Jesus vir. Coisa linda, né? E aí nós vamos ver o texto que nós lemos, João capítulo 1. No princípio era o verbo. João, o apóstolo do amor, fazendo uma ponte, uma transição lá de Gênesis, da Bereshit capítulo 1. No princípio criou Deus. Aí João vai dizer, no princípio era o verbo, que é a palavra. O verbo é a palavra. E o verbo, você conjuga ele no passado, no presente e no futuro. O nosso Deus é Senhor do passado, é Senhor do presente e é Senhor do futuro. E é importante nós entendermos que tudo isso já estava no projeto do Senhor, no plano de Deus. É óbvio que Deus não planejou para que o homem caísse. No entanto, Deus deu a Adão e Eva poder de decidir se obedece ou não ao Criador. No dia desse, nós aqui num dos nossos painéis aí, você pode procurar lá no YouTube, você vai achar o André Molinari Desacelera. Vocês querem se inscrever, se inscreve lá. Está num dos painéis, nós falamos sobre a origem do mal. Falamos em dois painéis, né, sobre a origem do mal. Da onde se originalizou? E não foi no Éden, foi nas regiões celestiais, né, onde o Senhor estava. Mas não foi Deus, né? Deus deu livre-arbítrio, o poder de decidir. Deus não criou robô. Então você obedece a Deus por amor, não por pressão. Ninguém tem que ter medo do Pai, mas ter respeito, né? Não, eu vou obedecer ao meu Senhor, porque Ele é o meu Pai, Ele quer o melhor para mim, Ele tem o melhor para mim. Então é importante nós entendermos que a encarnação foi necessário, porque o homem lá no princípio pecou e Deus providenciou, e veio todo o Antigo Testamento, os 39 livros. Em vários cenários você vai ver tipologias da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. É extraordinário. Você vê, tem situações no Antigo Testamento que, por exemplo, os pais de Sansão, se não me foge a memória, quando o anjo apareceu, eles se prostraram e adoraram, e o anjo aceitou a adoração. Que anjo era aquele ali? Nada mais, nada menos que o próprio Cristo, chamado de uma linguagem teofânica, teofania. Cristo sempre esteve no Antigo Testamento, que é o próprio Deus, no entanto, ainda não encarnado. Para ele encarnar, nós vamos ver aqui, amém? Então, quando o Filho de Deus deveria se manifestar em nosso planeta? Então passou-se centenas e centenas de anos. Por exemplo, o próprio profeta Isaías, como eu disse, 700 anos antes de Jesus chegar, né, ele já havia profetizado acerca do Mestre. Então,
quando o Filho de Deus deveria se manifestar em nosso planeta. Leia, por favor, Gálatas 4, verso 4, por favor, Luciano, para nós, e vamos ver isso aqui. Vamos ver a resposta na Bíblia. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Oh, coisa linda! Na plenitude dos tempos, ou seja, num tempo marcado por Deus, depois de centenas e centenas de anos, passaram-se 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, e o Antigo Testamento sendo gerado através da história. E agora, Jesus, na plenitude dos tempos, eu não estou inventando nada, está escrito. Nós acabamos de ouvir, leia mais uma vez, por favor. Gálatas 4:4, pode ler. Mas, vindo a plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Coisa linda, não é, irmãos? O filho aqui, quando tu vai para o original, tu vai dizer, é entranhas, ou seja, é filho legítimo. Isso aqui é muito forte. E na plenitude dos tempos, ou seja, centenas de anos após o nascimento do Filho de Deus, a história humana foi dividida em antes e depois de Cristo. Na verdade, Jesus veio na plenitude dos tempos para ser nosso Salvador. Ele mudou para sempre a nossa história. Isso aqui, se não deixar o pulo aqui. Eu vou falar, eu tenho mais de 30 anos a caminhar, mas eu amo as Escrituras. As Escrituras que narram, que tratam quando o próprio Cristo veio, né, esse momento aqui, na plenitude, ou seja, no tempo exato, no momento estabelecido pelo Senhor. Deus revela, por exemplo, a Daniel a chegada desse tempo. Deus revela através de visão. Imagina? Deus revela a Ezequiel. Deus revela a Jeremias. Deus revela a Isaías. Deus revela a Miqueias. Deus revela a Naum. Deus revela a Oséias. E aí eu podia aqui, né? Todo o Antigo Testamento, mais de 4000 anos se passaram, e mais de 5 mil anos quase, e Cristo, agora na plenitude dos tempos, é gerado no ventre pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais na frente. Vamos ver o Deus conosco, né? Qual foi a primeira promessa feita pelo anjo a José? Você sabe quem foi José, né? José não é nada mais, nada menos que estava noivo, desposado, já estava em vésperas de casamento oficial, não é? E ele recebe uma notícia muito forte. Leia, por favor, Adriana. Se eu não me engano, é essa notícia que você vai ler agora. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Oh, maravilha! Leia de novo, por favor, para ficar bem gravado. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Lindo, né, irmãos? Muito lindo, né? Nós vamos ver agora, por quê? Você imagina, irmão, você está ali, porque na cultura judaica, o casamento ele passa por 3 processos. Alguns falam 2, 3 processos. Então, há todo um ritual. Isso é tremendo. Por exemplo, Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens. Ciclo louco, ciclo dá, ali é um ritual de casamento. Nós vamos entrar nisso agora. Mas só para nós entendermos que um casamento judaico, todo o ritual, ele tem um apontamento para a pessoa de Cristo, como símbolo de que Cristo como noivo e nós fomos comprados pelo seu sangue. A igreja somos a noiva e ele virá para casar com a noiva, que é a igreja. E a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada, ou seja, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Para quê? Para casar. Coisa linda, né? Muito lindo. Vamos de forma bem devagar para não confundir. Mas está dando para entender até aqui? Amém ou não amém? Está bem claro, né?
Estou na plenitude dos tempos. Não, deixa eu concluir meu raciocínio sobre. Imagina agora você noivo para casar. E aí a sua esposa chega para, a sua noiva chega para você e diz que está grávida. E ela é virgem. Irmão, pelo amor de Deus. No tempo de hoje vai voar a cadeira, voar tudo, irmão. Dá até morte. Não é? Até morte. Como é que é isso? Isso não vai acontecer nunca mais, tá, gente? Isso aconteceu uma única vez. Então, né? Mas no caso de José foi um grande homem de Deus. Porque agora José, ele sabe da notícia, mas ele, como homem de Deus que era, centrado, equilibrado, convertido, ele não sopra o vento. Mas aí o que Deus faz? Deus se antecipa, né? Deus envia o anjo. Quem está aqui? Deus envia o anjo para ele, para tranquilizar ele. Olha, quem está no ventre, a sua esposa, o anjo não para ele não. Mas para quem sabe ler um pinga letra. O anjo se manifesta a ele no sobrenatural e diz para ele: olha, quem está no seu ventre aí, no futuro, porque é algo sobrenatural. Tá? O que está no ventre dela é o Deus conosco, é o Emanuel. Pelo Espírito Santo ela engravidou. Tá? Então, e aí imagina o coração de José e o alívio de José, né, irmão? Aqui para nós. Não vamos entrar em detalhe, mas você imagina o alívio que José teve, né, como um bom judeu convertido, né, um servo do Senhor, e recebe uma notícia dessa. Realmente mostra um equilíbrio extraordinário. Né? É óbvio que o Espírito Santo estava ali no controle de tudo, né, enchendo ele de graça, né, capacitando ele, porque eu entendo o seguinte, irmãos: Deus, ele capacita os seus escolhidos para exercer a missão. Então a missão agora de José era dar todo o apoio a Maria e ao Senhor que nasceria. Coisa linda, né, irmãos? Que cenário forte é esse, não é? Então qual foi a promessa feita pelo anjo a José? Leia de novo aí, Manu. Leia de novo, versículo 23 do capítulo 1 de Mateus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E aí José fica tranquilo e segue a missão. Como Jesus poderia ser Deus conosco? Leia, por favor, agora João capítulo 1, nós lemos já no início aqui, João 14. João 1,14, verso 14. João capítulo 1, verso 14, isso aí. Como Jesus poderia ser Deus conosco? Você vai abrir João 4 e vai ler o verso 6, tá bom? Valeu. Pode ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Acabou. Como? O Verbo se fez carne. Jesus encarnou. Deus encarnou. Deus veio para nos trazer a redenção. Irmãos, é tão sério que tem gente ainda que brinca com a salvação. Irmãos, eu quero te dar um conselho: não brinca. Se você já entende o Evangelho genuíno de Cristo, não é religião, é religiosidade como está o sistema. Irmão, muita gente está enganada, porque religião conforme o sistema não salva ninguém. Quem salva é Cristo. É através de Jesus que nós recebemos a redenção. É tão sério que o próprio Deus se encarnou, gente. Então nós precisamos meditar as Escrituras e ver o quanto é sério a sua vida em Cristo. Não basta vir ao templo cultuar. Muita gente que vem cultuar e continua fazendo um monte de bobagem. Que adianta isso se você não converter? Se você verdadeiramente não carregar a tua cruz, como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho, irmãos, de Cristo é muito sério. Imagine Deus,
criar uma situação para nos trazer novamente para perto dele. Isso é que é amor. Isso é que é amor. Deus nos ama tanto, irmãos, que ele se humilhou por nós. Imagina, o Criador se tornou um corpo limitado para nos trazer. Ele se humilhou, irmãos. Ele fez, diz o texto de Hebreus, que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Ou seja, um ser humano um pouco menor do que os anjos, por causa os anjos vivem um privilégio celestial já, e nós ainda viveremos. Estamos nesse corpo físico. Então os anjos tinham desejo de ter esse corpo que nós temos, no tanto sem pecado, né? E nós desejamos viver o que os anjos vivem, né? Que é uma vida eterna. Então você vê que é muito interessante isso aí. Mas observe que Deus, irmãos, Ele deixou a sua glória para nos trazer vida eterna. E tem gente brincando com esse negócio, com coisa séria. Então é importante a gente entender, inclusive o louvor que nós, esse último agora no final, a gente vê, tem louvores lá que diz, não, eu quase parei, estava pensando em parar, porque a tristeza, o pecado, irmão, falando isso na carne, dá para entender, no natural. Falo carne e pecado, no natural. Mas querido, mesmo quando nós estamos passando pelo vale, pelo deserto, um cristão que já entende salvação, ele não vai querer parar. Ele não vai falar isso. Ele não vai. Não, ele pode até falar pelo momento. A gente até fala pela nossa ingratidão. Só que não é o correto. Deus fica triste. Escuta isso aqui, irmãos. Você que está aí assistindo pela internet, Facebook, YouTube, seja qual for a ferramenta, pensa nisso. Quando a gente pensa em desistir, irmão, isso é uma das maiores ingratidões que a criação de Deus, os seus filhos, possam fazer com Deus, com o Pai. Nós, todos nós, não tem um que seja ali que não tenha passado por esse momento de pensar em parar. Irmão, você pode até pensar, mas não consuma esse ato, porque isso entristece demais a Deus. Porque pensar, a gente pensa, sabe uma coisa, eu não vou mais não. Irmão, se com Jesus na caminhada já é estreito, aí a pessoa vai dizer, não, mas eu não vou ficar sem Jesus não. Meu irmão, a gente junto já é difícil, imagina você separado. Então eu sou a favor da gente cultuar, mas com uma mente de salvo, de servo, sabe, de servidor do Senhor. Nós há uma gratidão muito grande no meio do povo cristão, se dizem cristão, que na verdade é uma religião, uma religiosidade, melhor dizendo. Porque não adianta, nós precisamos todo dia nos relacionar com o Senhor. E quando o desânimo vir, é em Deus que eu vou descansar. Quem está aqui? É em Deus, é no meu Salvador que eu vou descansar. Por quê? Porque Ele já consumou, Ele já fez, Ele já cumpriu, agora só depende de nós. Então, como Jesus poderia ser Deus conosco? Se encarnando. Ele veio aqui para nos trazer redenção. Porque Deus olhou para a terra e não viu um justo. Quem eu enviarei? A quem é por nós? Quem lembra disso lá em Isaías? Isaías diz, eis-me aqui. Ali, ele está ecoando na eternidade, como um ato profético. É como Jesus estivesse dizendo, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. É um texto de Isaías profético apontando para Jesus. Então, esse amor de Deus é imensurável. Então, vamos ver ainda isso, como Jesus poderia ser Deus conosco. Primeiro, vivendo nossa vida. Ele sentiu na carne o que nós sentimos. Deus conosco verdadeiramente. Porque Ele sabe na literalidade o que nós sentimos, porque Ele se encarnou. Ele sentiu, a Bíblia diz que tudo Ele foi tentado, mas em nada Ele pecou. Então é muito sério isso aqui. Agora, abre, lê aí, Adriana, por favor. Vamos continuar aqui. Como Jesus poderia ser Deus conosco, que nós vamos falar por aqui e vamos continuar semana que vem. Eu sabia que ia dar pano para o manga esse assunto aqui.
que é um assunto muito interessante, né? Muito maravilhoso. Então, leia, por favor, João 4, verso 6. Como Jesus poderia ser Deus conosco? Vivendo nossa vida. Agora, tendo as mesmas necessidades físicas que nós. Quer ver, por favor, Adriano? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Ou seja, quase meio-dia, Jesus estava cansado e com sede. Ou seja, como Jesus poderia ser Deus conosco? Sentindo tudo, ele se encarnou, ele sentiu na pele. É o Deus conosco. Também o que? Tendo as mesmas necessidades físicas que nós. Deus conhece, meu irmão, a nossa necessidade melhor do que nós mesmos. Então por que nós temos que orar? Porque Deus quer se relacionar, meu irmão. Deus quer ter relacionamento conosco. Nós somos menina dos seus olhos. Nós precisamos valorizar mais a nossa salvação. Glória a Deus. Então, como Jesus poderia ser Deus conosco? Vivendo nossa vida, né? Tendo as mesmas necessidades físicas que nós. Abra lá em Gálatas 1,4, Luciano, por favor. Assumindo a nossa culpa. 1,4, por favor. Gálatas 1,4. Você que está em casa, pode ler aí. Gálatas 1,4. Assumindo a nossa culpa. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Lê de novo, por favor. Qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Quem se deu a si mesmo por nossos pecados? Cristo. Continua. Para nos livrar do presente século mau. Isso aí. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, em Cristo, meu irmão, nós estamos guardados. Podemos somos sujeitos a termos a falharmos, sofremos algum tipo de problema, sim, mas Ele é conosco, porque Ele sabe, Ele passou, Ele dá pele, Ele sente as nossas dores. Quem está aqui? Então, assumindo, Ele assumiu, Ele levou sobre si os nossos pecados. Em Cristo, meu irmão, nós vivemos os 4 passos para a salvação, dentro do plano da salvação. Em Cristo nós nascemos de novo, nós tivemos uma nova vida em Cristo, em nós foi gerado arrependimento. Em Cristo nós fomos justificados através do seu sangue. Ele lavou a nossa vestimenta espiritual, nele nós estamos salvos. Em Cristo nós fomos regenerados. Então, arrependimento, regeneração, ou seja, Deus nos fez, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito agora. Nosso Espírito estava morto, Cristo nos ressuscitou, nos trazendo uma regeneração, um novo nascimento. Por isso que a nossa atitude é diferente, que nós seguimos os passos de Jesus. Terceiro, Ele nos justificou. Quarto, nos santificou. Hoje nós vivemos uma vida de santificação através da oração, do jejum, da palavra que nos limpa, que nos lava. Nós estamos aqui também por causa disso. Quem está aqui? Muito lindo isso aqui, não é verdade? Então Cristo assumiu a nossa culpa. Abre, Adriana, por favor, Hebreus 4,15. Luciano, você tem Isaías 53, o 4,5. Eu até falei aqui de mim, né? Mas imagina como Jesus poderia ser Deus conosco, vivendo nossa vida, tendo as mesmas necessidades físicas que nós, assumindo nossa culpa. Agora, querido, sendo tentado em tudo como nós falamos aqui. Leia, por favor, Adriano. Vamos ver isso na Bíblia. Então, nós estamos aqui de forma linda e maravilhosa, comentando um assunto, estudando, meditando, examinando nas Escrituras. Não estamos apenas falando aqui da nossa cabeça, não, é com base bíblica. Pode ler, por favor. 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém ou não amém? Como eu disse aqui, em tudo o Senhor foi tentado, mas não pecou. Para quê? Para nos trazer a justificação, para nos trazer o arrependimento, nos trazer a regeneração, nos trazer a justificação
e nos trazer a santificação nele. Então, assumindo nossa culpa, sendo tentado em tudo como nós, no entanto permaneceu firme e morrendo em nosso lugar. Leia aí para a gente fechar essa primeira parte desse tema, a encarnação e o nascimento virginal do Senhor Jesus. Leia, por favor. Morrendo em nosso lugar, Isaías 55, 4 e 5. 53, né? Isso, 53, 4 e 5. Isso aí, muito bom, senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Isso. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. O que nós citamos aqui, né? Agora nós estamos vendo os versículos de Isaías 53. Ou seja, como Jesus poderia ser Deus conosco, vivendo nossa vida, tendo as mesmas necessidades físicas que nós, assumindo nossa culpa, sendo tentado em tudo como nós, no entanto, não pecou, não cedeu, morrendo em nosso lugar. Vamos parar por aqui e entender que, ao ponderar sobre a encarnação de Cristo na humanidade, ficamos estupefatos, espantados, diante de um mistério insondável que a mente humana não pode compreender. Quanto mais meditamos nele, mais estupendo parece ser, mais surpreendente parece ser. Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e um defeso bebê na manjedoura de Belém. Como podemos transpor a distância entre um poderoso Deus e uma criança indefesa? E, no entanto, o Criador dos mundos, aquele em quem habitava corporalmente a plenitude da divindade, se manifestou num indefeso bebê na manjedoura, muito mais elevado do que qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e contudo revestido da humanidade. A divindade e a humanidade combinaram-se misteriosamente, e o homem e Deus tornaram-se um. É nessa união que encontramos a esperança da nossa raça decaída. Forte isso aqui, né? Esse comentário aqui de Ellen White, né? Uma grande profetisa do Senhor, uma grande mulher de Deus, né? E é verdade que nós possamos refletir sobre isso, queridos, e valorizar. Estamos terminando aqui o 16º painel com esse tema, a encarnação e o nascimento virginal de Jesus, e vamos para a parte 2, sexta-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir, eu creio que vai nos permitir, e todos estão convidados, tanto aqui que estão conosco, você que está aí pela internet, vai assistir no futuro, está agora conosco, que Deus te abençoe. Alguém entrou nisso aqui com a gente? Então, né? Amém. Às vezes entra, porque fica... Isso que eu ia falar, tinha um só, mas só que não respondeu não. Então, é assim mesmo. Mas o importante é que nós estamos aqui, né? E essa mensagem está gravada, vai poder ser gravada para a gente rever, que, irmãos, é uma meditação simples, no entanto profunda. Profunda e clara, né? Mais claro que isso, Conhecimento, né? não dá nem para ser igual a água, porque a palavra compara-se com a água. A palavra de Deus compara-se com a água que saciou já a nossa sede espiritual e sacia, né? E a palavra de Deus é pão para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Você que está em casa também vai orar conosco, tá bom? E, Senhor, eu quero nesse momento te agradecer por esse painel, Senhor, tão maravilhoso, com esse tema, Senhor, tão forte, tão tremendo. Eu quero te louvar, meu Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz na Telerim, no Salmo de número 119, verso 105. Deus, que o Senhor continue, Pai, te pedimos, nos orientando, nos guiando, te consagramos a nossa vida hoje e sempre, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Espírito Santo, fica à vontade para continuar nos guiando. E obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por enviar o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, para nos dar vida eterna. Obrigado também por enviar o Espírito Santo para estar conosco aqui, nos conduzindo
na verdade do Senhor. Pai, todos que estão nesse momento orando conosco, Pai, que recebam o teu abraço e que sejam tocados e sejam curados, sejam restaurados em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, você que está em casa aí, você que vai assistir no futuro, todos nós que aqui estamos. Até o próximo vídeo, a próxima mensagem, em nome de Jesus. A paz. Deus abençoe.